Olá, aluno, tudo bom? A partir dessa aula aqui, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre cada forma de arte, tá? Começando nessa aula aqui vou falar um pouco sobre algumas características da música, alguns detalhes que a gente vai aprofundar, eu acho que provavelmente em 2 aulas, sendo que hoje a gente vai ver um aspecto muito interessante que muita gente pergunta para nós, como é que é essa coisa da notação. E aí nós vamos ver vários detalhes, características. Vamos para a nossa aula. Vamos lá. Vamos ver as características dos sons, né? A intensidade, a altura e essa questão do timbre. Muito interessante essa questão. Então, a música tem suas classificações, né? Tem a música popular, são vários gêneros e estilos, como rock, samba, chorinho, funk e o rap. E nós vemos aqui o pequeno Mozart, filho do Leopold. É um dos gênios da música clássica, né? A música clássica ou de concerto era produzida e enraizada nas traduções da música secular e litúrgica ocidental de várias culturas e épocas, como a erudita ocidental e as músicas tradicionais seculares japonesas ou indianas. O termo clássico se refere a um período da música ocidental. O classicismo, por exemplo, foi de 1750 a 1810. E Mozart, né? Nosso pequeno Wolfgang Amadeus Mozart, é um dos mais conhecidos compositores desse período aí. Grande gênio, já aos 5 anos de idade já tocava peças complicadas, tanto em flauta como em piano. Ele era um prodígio, um gênio realmente. Basicamente, a música ocidental distingue-se das outras formas de música por causa do seu sistema de notação em partituras, que começou a ser usado no século XVI. Que esse sistema aí, as pessoas olham para isso aqui e ficam assim, sem entender nada, né? Essa simbologia, essas linhas, este símbolo, né? E esses outros aqui que representam as notas musicais. Mas, à medida que a gente vai se aproximando, vai pesquisando, vai estudando, a gente vai vendo que não é tão complicado assim. Ou seja, por volta do século IX, o monge italiano Guido d'Arezzo, da cidade de Arezzo, ele sugeriu o uso de uma pauta, um conjunto de 4 linhas, porque ele observou que as notas musicais obedeciam a uma sequência ascendente, como se fosse subindo assim, né? Ou descendente, né? Pelo som dá para a gente perceber, dá para a gente ter essa ideia, né? De que o som vai subindo ou vai descendo, né? É muito interessante a gente observar isso. Eu não vou nem mostrar para vocês, mas eu vou fazer aqui alguns sons para você ir notando. Olha só. Não dá a ideia de subida? Alguma coisa subindo e uma coisa descendo, ó. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Essa letra aqui é uma letra altamente sofisticada, antiga, né? Uma letra S, né? S, né? Que termina aqui na 2ª linha. Então, a ideia do Guido é justamente isso.
Então, no caso dessa letra S, ela determina que as notas que estão desenhadas aqui, nessa linha aqui, nessa segunda linha, são chamadas de Sol. Né? São chamadas de Sol ou, nessa segunda linha aí, fica a nota Sol. E aí, como as notas musicais obedecem a uma sequência, né? Ele vai na sequência, ó. Depois do Sol, subindo mais um pouquinho no espaço, temos a nota Lá, subindo mais um pouquinho tem a nota Si, subindo mais um pouquinho tem a nota Dó. Né? Deixa eu organizar aqui, pronto. Ó, Sol, olha o som. Sol, Lá, Si, vai subindo, né? Ó, de novo. Sol, Lá, Si. E se eu pegar do Sol voltando, eu tenho Sol. Perceba que o som vai caindo, ó. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Viu? O som vai caindo. Então, essa ideia que ele teve da sequência do som para poder criar esse sistema, aquele sistema que a gente viu já altamente desenvolvido na outra lâmina, né? Em que você vê ali a complexidade da notação dos sons da música clássica. A variação de instrumentos e sons produzidos em diferentes culturas. Quer dizer, cada cultura, cada grupamento humano produzia a sua música e os seus instrumentos, os seus sons. Há indícios que desde a pré-história já se produzia música. Existe aí um consenso que é de cerca de 60 mil anos antes de Cristo, que apareceu as primeiras flautas, né, feitas de osso, né? E 3 mil anos, quer dizer, olha só a diferença, né? De 60 mil para 3 mil, o som foi se aperfeiçoando e aí apareceram as liras e as harpas. Então aqui, ó, flauta feita de osso. Olha aqui as liras, né? Basicamente, um suporte para esticar as cordas, para produzir um som. E uma caixa de ressonância, né? Para o som ficar mais alto. E aqui o instrumento altamente sofisticado, que é a harpa. Um aperfeiçoamento, né? As características do som. O sistema de partituras é utilizado para escrever ou prescrever, para deixar assim anotado para qualquer pessoa que saiba ler. E aí aquele sistema de símbolos, né? Descobrir ali qual é a nota, a altura, a intensidade e o ritmo, a maneira exata de executar uma peça musical. A altura é a forma como o ouvido humano percebe a frequência dos sons. As baixas frequências são percebidas como sons graves e as frequências mais altas são percebidas como sons agudos. Escuta só para ver se você consegue perceber. Olha, o som mais grosso, né, mais grave, e o som agudo, mais fino, né? Então, os sons agudos são frequências mais altas e os sons graves são as frequências mais baixas, né? Então, é importante que você perceba que existe uma diferença entre esses sons de qualquer objeto, de qualquer produtor de som, né? Porque você tem aqui, e o som, à medida que você vai
aumentando a frequência, ele vai ficando mais agudo. Um som grave, por exemplo, aqui, ó, ele vai se transformando, ó, num som agudo, conforme a gente aumenta a sua pressão, a sua frequência. Ok? De uma maneira assim mais rápida, né? Mas de uma maneira mais geral, essa é uma explicação que a gente tem para mostrar para você a noção mais básica da composição dos sons, onde tudo é feito para diferenciar instrumentos. Por exemplo, esse instrumento aqui, que esse rapaz está usando aqui, ó, a flauta, o som de um pássaro, né? O pássaro tem um som, olha o corpinho dele, mais agudo, mais fino, né? E esse instrumento aqui, com esse corpo tão grande, produz um som mais grave, né? A intensidade é a percepção da amplitude da onda sonora, também chamada frequentemente de volume ou pressão sonora. E o timbre é o que permite reconhecer sons diferentes, o som de diferentes instrumentos. O som desse instrumento aqui, mesmo que ele toque a mesma nota junto com esse aqui, é totalmente diferente desse outro som aqui. Mas a gente escutando, a gente percebe. Bom, isso é o som de uma pessoa falando, um homem, ou o som de uma mulher falando, ou tem um pássaro cantando. A gente começa a observar, a gente começa a prestar atenção e a gente vai reconhecendo os sons. E aí a gente é capaz de saber se é o som de uma flauta, o som de um piano ou de um violão, simplesmente sem ver mesmo, só ouvindo o som, mesmo que eles estejam tocando a mesma nota. Então aqui, ó, uma representação desenhada do som, né? Olha aqui, o tipo de onda, né? O som da flauta, do violino. Nós vamos vendo aí que o som tem uns desenhos diferentes para cada tipo de produtor do som. Se for uma voz humana, fazendo a vogal O, já é um som diferente de um som de um violão, um som de um contrabaixo, e aí vai. A reunião de diferentes instrumentos entre si produzem uma grande variedade de sons e timbres diferentes. Cada pessoa, cada produtor de som tem um timbre. Timbre é a palavra, é o nome do som de cada produtor. Tipo assim, eu falando, eu estou produzindo um som, ou cantando também. Se eu estiver tocando um instrumento, aquele instrumento vai ter um som. O som dele é o timbre daquele instrumento. E a palavra orquestra é grega, né? E significa, originalmente, lugar para dançar. No século V a.C., os espetáculos eram ensinados em anfiteatros e orquestra era o espaço situado logo à frente da área principal do palco, né? Ocupado pelo coro e pelas danças. Aqui, né? Então, orquestra, o agrupamento instrumental utilizado para execução de música de concerto. Então, isso aqui, ó, é a definição mais atual de orquestra. A orquestra sinfônica. Tá, quando você ouve falar, a orquestra sinfônica é uma orquestra mantida pelo governo, incentivada pelo governo, seja pelo poder municipal, estadual ou federal. Já quando se fala que é uma orquestra filarmônica,
é porque ela é mantida por associações que arrecadam os próprios fundos para o grupo. Quer dizer, não é mantida pelo Estado, é mantida de uma maneira particular. São organizações que pagam os grupos, os músicos. A orquestra de câmara é um outro tipo de orquestra, tá? Que é diferente da orquestra sinfônica e da orquestra filarmônica no quesito composição, no quesito tamanho. Porque câmara significa sala ou quarto, pequeno espaço, com uma proposta mais intimista, né? Então, o tamanho dessa orquestra ela é menor, tem menos músicos, porque na orquestra grande, aqui como essa aqui, tem, vamos dizer assim, tem 10 violinos, 10 percussionistas, tem vários, né? Já na orquestra de câmara é um representante de cada grupo desse daí, tá? Ou seja, só há um tipo de instrumento para cada grupo da orquestra, né? Olha aqui, vamos ver aqui esse giro de ideias. Os instrumentos da orquestra. Para executar o repertório de concerto, as orquestras normalmente são compostas por 4 diferentes naipes. Naipe é a mesma coisa que família de instrumentos, tá? Olha aqui, essa é a Orquestra Vila Lobos, do Teatro Estadual de Guaporé aqui. Temos aqui o maestro, que é o condutor, é o organizador, né? E os vários instrumentos da orquestra. Então, a família de cordas, como foi citado ali, a família de cordas é o violino, a viola, o violoncelo, o contrabaixo e a harpa. São os instrumentos de corda. E aí, o piano também faz parte dessa família aí. E temos também a presença do solista, que é uma pessoa que faz uma participação diferenciada dos demais. Olha aqui a formação da orquestra. Normalmente, né, você tem aqui, ó, o número 1 é o regente, né, aquela pessoa que fica lá na frente. Aí vem os primeiros violinos, né? É o 2 aqui, ó. É o grupo das cordas, né? E aí vai. Depois você olha com mais calma, todos os detalhes estão aí bem explicadozinho, inclusive com os instrumentos, né? Cada um. Para você entender bem direitinho o que é a orquestra, né? Então, a família das madeiras, falamos da família das cordas, aqui a família das madeiras é a flauta, o flautim, o clarinete, o oboé, o corno inglês, o fagote e o contrafagote. O saxofone também utiliza palhetas de madeira, por isso ele é considerado da família das madeiras. Ok? Aí vem a família dos metais, que tem a trompa, o trompete, o trombone, a família de sopro, né, dos sopros, instrumento que toca soprando. O trombone é a tuba, daquele som bem grave. Né? Então, temos aqui, ó, os instrumentos de percussão, a família de percussão, que é esse instrumento aqui é chamado de tímpano, esse bombo aqui, né? O carrilhão, o bombo, o triângulo, a caixa clara, esse aqui. E outros instrumentos são menos comuns, mas também aparecem na orquestra às vezes. O violão e o saxofone. Nas orquestras brasileiras, tem algumas orquestras que nós temos. A Orquestra Filarmônica, né?
a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Filarmônica de Goiás, a Sinfônica do Estado de São Paulo. Tem vários grupos de câmeras ou cameratas, que são pequenos grupos formados entre músicos integrantes da própria orquestra que realizam concertos gratuitos em órgãos comunitários. E a Orquestra Sinfônica da Bahia também, é uma outra orquestra. Chegamos aqui ao final da nossa aula e nós esperamos que cada vez mais vocês se interessem mais em saber os detalhes das artes. Na próxima aula vamos falar de outro aspecto completamente diferente da arte musical. Até a próxima aula.